Vídeo de hoje sobre Uruguai e Brasil. Um jogo muito perigoso, o maior desafio da era Diniz. Mas uma notícia antes do jogo deu uma animada. O Diniz está prestes a tomar uma decisão que eu mesmo não acreditava que ele fosse tomar agora. E que eu acho que será muito boa para o Brasil. Vou falar sobre a escalação de hoje, os perigos do Uruguai e a fala do Ian Couto ontem sobre o Daniel Alves, que repercutiu bastante. E eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto também. Mas primeiro de tudo, dá aquele like pra gente aí. Likezão, dá aquela moral. Se inscreve no canal se você não fez isso ainda. Bem-vindo, bem-vinda. Chega mais, rumo a 140 mil inscritos por aqui. Tô contando com você, tá bom? Na tela as cotações para Brasil e Uruguai. O Aposta Ganha enxerga o favoritismo do Brasil, mas eu vou te dar uma outra dica aqui. Dá uma olhada nos diferentes mercados para esse jogo, tá? Porque eu ainda acho que é um jogo, por exemplo, a dupla aposta pode ser uma boa. Vitória do Brasil e empate. Ou até ir lá na vitória do Brasil e vitória do Uruguai, seja o que Deus quiser. Porque eu acho que é complicado o jogo de hoje. Bem complicado. Por mais que o Brasil tenha aí uma ótima seleção no papel e tal, mas dá uma olhada. Total de escanteios, total de gols, placar do primeiro tempo, placar do final do jogo, quem marca primeiro. Vê lá, tem tudo isso. Vários mercados no Aposta Ganha. Clica no link que está no primeiro comentário, você vai se cadastrar, vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, vai se dar bem, provavelmente, com juízo, tá? Com responsabilidade. Link, então, no primeiro comentário do vídeo. Vamos lá. Seleção brasileira hoje terá mudanças nas duas laterais. O Diniz convocou 8 caras para essa data FIFA, porque foi machucando gente, foi perdendo gente, precisou, não teve jeito. Então hoje ele vai ter que ir com o Carlos Augusto na lateral esquerda. Lateral esquerdo, acho que a gente tem um panorama assim muito aberto com o Caio Henrique, que vai precisar ser mais observado e ganhar muitas chances, muitas oportunidades. Infelizmente agora machucou, com o Lodi, com o próprio Carlos Augusto. Eu acho que o leque é amplo, desde a última Copa do Mundo já era assim. Na lateral direita, você tem hoje um titular que é o Danilo. Alguém crava que o Danilo é o titular absoluto do ciclo inteiro até 2026. Eu acho que as chances são boas, mas eu não cravo isso. Eu acho que o Ian Couto pode ser um sopro de renovação. Entrou bem contra a Venezuela, é jovem. O Manchester City olhou ele garotinho lá no Coritiba, comprou. Hoje ele tá jogando na Espanha, no Girona, pegando sequência, pegando bagagem e mostrou personalidade, características ofensivas contra a Venezuela. Hoje o teste é maior, hoje é uma oportunidade perfeita para você pegar um cara como esse e tentar entender o que ele pode te dar. Até onde ele pode ir com a camisa da seleção brasileira, tomara que o Ian Couto desempenhe bem o seu papel. Mas a principal notícia para mim é a barração do Richarlison. E eu não torço contra jogador, eu não persigo jogador, eu só entendo que você precisa respeitar o momento. E principalmente na seleção brasileira. Seleção brasileira é a reunião dos melhores talentos disponíveis dentro dos seus melhores momentos. Porque você pode ter um cara muito talentoso e que está quebrando a bola do clube e obviamente ele vai contribuir pouco. A chance dele contribuir com a seleção brasileira é menor se ele está num momento ruim. Então isso é algo que precisa ser muito levado em consideração e não vinha sendo no caso do Richarlison. Acho que se levou em consideração o fato dele ter sido camisa 9 da última Copa do Mundo, o fato dele ter um ótimo relacionamento, de tentar ajudar um jogador que estava ali abalado. Não vou desistir do cara. Mas não convocá-lo no momento de baixa, no momento em que ele está comprometendo, no momento em que ele está psicologicamente abalado, no momento em que ele mesmo diz, pô, eu não tô legal, minha cabeça não tá boa. Eu acho que é preservar o cara. É justamente o oposto disso. Não é queimar o cara. É falar, olha só, Richarlison, a gente conta com você. Você é um cara, você é um atacante de Copa do Mundo. A gente não discute a tua qualidade, mas acho que você precisa pôr a cabeça no lugar, recuperar o teu futebol. Eu tô de olho em você aqui, ó, com lupa. Tô vendo tudo. Eu acho que esse tem que ser o papel do Diniz. E assim que você tiver legal, cara, pode ter absoluta certeza que na primeira oportunidade eu vou te chamar. Eu acho que isso é uma conversa profissional. Eu entendo que o jogador se abale, eu entendo que ele sai ali sentindo que não teve uma noite boa, como foi contra a Bolívia, ele chorou no banco, lá no estádio do Mangueirão. Eu entendo. Mas o jogador, ele precisa também lidar com isso com um profissionalismo. Entender, pô, se cobrar, chorar de raiva, se cobrar, olhar no espelho e falar, porra, o que está acontecendo? É isso. Mas entender que faz parte de um processo de um jogador de alto nível ter as consequências de um momento de baixa. No momento de alta, você tem o bônus.
você tem a capa do jornal, os portais, né, as redes sociais bombando, você dando entrevista para tudo que é lugar, você sendo exaltado. No momento de baixa, você tem as consequências, você vai perder espaço, você vai ser criticado, você vai ter que buscar uma retomada, você vai ter que colocar a cabeça no lugar. Eu acho que o Richarlison está exatamente vivendo esse momento na carreira. E mantê-lo em campo é um prejuízo para a seleção, você manter em campo um jogador que tem comprometido, que tem atrapalhado a performance do time como um todo. Ele não foi a única explicação para o tropeço contra a Venezuela. Eu acho até que teve gente que individualmente esteve pior naquela noite, mas passa por ele. E é também uma injustiça com os concorrentes. Você olha o Gabriel Jesus nunca foi unanimidade na seleção, tem gente que apelida de Gabriel Jejum, não esquece do desempenho dele na Copa do Mundo de 2018, eu entendo tudo isso, tem gente que não gosta das características, acha que não é o 9 de peso que o Brasil precisa, entendo tudo isso, entendo. Mas hoje, se você pegar o que o Gabriel Jesus faz no clube dele, o que o Richarlison faz no clube dele, seria injusto manter o Gabriel Jesus na reserva do Richarlison. O melhor tem que jogar, o melhor tem que ir pro campo, o melhor tem que ir pro pau, é isso. E hoje vai o Gabriel Jesus, que já tinha entrado bem no lugar do Richarlison contra a Venezuela, se movimentando, caindo pelos lados, caindo dentro da área, voltando para a recomposição, dando bote no campo defensivo, roubando bola da Venezuela no campo de defesa do Brasil. Entrou oferecendo muito mais do que o Richarlison estático e previsível vinha oferecendo no jogo. Então acho que o Diniz, eu não acreditava que o Diniz faria isso, não acreditava, porque se o Diniz não barrou o Richarlison entre o jogo da Bolívia e o jogo do Peru, e ainda manteve a convocação do Richarlison na data FIFA seguinte, e começou a data FIFA seguinte com o Richarlison titular, eu pensei, não vai ter a coragem, tá faltando ao Diniz essa coragem de barrar o Richarlison, como até para mexer em outras posições. Mas me surpreendeu, vamos ver se a escalação será essa mesmo, mas o que os colegas informam de Montevidéu é isso, e acho que é uma decisão acertada do Fernando Diniz. O jogo será muito duro. O Uruguai é uma seleção que tem uma defesa frágil, é verdade. Os atacantes do Brasil, se estiverem numa noite um pouco melhor do que estiveram contra a Venezuela, as nossas chances são boas, porque não dá para errar tudo, como o Vinícius Júnior errou, não dá para ser menos intenso do que deve ser, como o Rodrigo foi, não dá para errar passe de meio metro e estar pouco inspirado e nervoso, como o Neymar esteve, não dá para ter um centroavante numa fase terrível, como a do Richarlison, por isso a troca hoje. Então, o Brasil pode explorar uma fragilidade defensiva do Uruguai que é evidente. Porém, o ataque do Uruguai me preocupa. Em Barranquilha, no empate contra a Colômbia, foram 14 finalizações, 14 ocasiões de gol geradas pelo ataque do Uruguai. A gente está falando isso de um jogo fora de casa, contra uma seleção que não é de se desprezar como a Colômbia. Hoje o Uruguai joga em casa, o Uruguai vai pegar uma zaga brasileira com um Marquinhos que não faz uma boa temporada, laterais que são inexperientes na função em termos de seleção brasileira, de pouquíssima bagagem de seleção brasileira. Esse é um ponto que me preocupa. Tem várias coisas me preocupando, né? A maneira como o Brasil se comportou contra a Venezuela, o desencaixe tático, a falta de aproximação, as individualidades muito abaixo, as fases ruins de alguns jogadores. Eu acho que é um jogo de sinal bem amarelo para o Brasil hoje em Montevidéu. Para fechar o vídeo, que vai ser curto, né, porque é uma prévia sobre a seleção brasileira, a gente vai analisar muito mais profundamente amanhã, né, quando tivermos aí os 90 minutos para avaliar, e também um bastidor, né? Hoje eu vim para cá apresentar o de placa, e hoje foi um daqueles dias assim especiais aqui em São Paulo. Você sai de casa, o tempo tá fechando, você fala, caramba, o que tá acontecendo? Mas tudo bem, sai no horário de sempre. Quando você põe o pé para fora, você andou 500 metros, cai o mundo, aí já viu, né? A previsão de chegada dobra, foi uma loucura. Então tem que acelerar aqui porque eu preciso lá fazer o de placa também. O Ian Couto ontem, quando perguntado sobre suas referências em termos de seleção, de lateral direita, o Ian Couto apontou o Daniel Alves como ídolo, né? E depois ele se desculpou. Daniel Alves, a gente sabe que está preso em Barcelona desde janeiro por uma acusação seríssima de agressão sexual. Se você fizer um top 3, um top 5 de atos desonrosos, que maculem para sempre a vida, a imagem de uma pessoa, esse está tranquilamente no topo do ranking, né? Agredir sexualmente uma pessoa é algo indigno, é algo asqueroso, enfim, e o Daniel Alves está respondendo por essa acusação e está preso nesse momento em Barcelona. Então, no sábado, ligou alguma luz de um monitor aqui, gente, vai variar a luz hoje aqui, o vídeo é no
no improviso. No sábado, o Ian Couto foi perguntado sobre quem era a sua referência do futebol. Ele falou, pô, meu ídolo é o Daniel Alves, eu cresci assistindo o Daniel Alves pela TV, é ídolo pra muita gente, a história dele na seleção foi muito linda, a história pelos clubes onde ele passou, pô, o Daniel é uma referência, é uma referência defensivamente também, né? E, sim, ele analisou o Daniel Alves jogador. E, obviamente, muitas pessoas alertaram e disseram o seguinte, caramba, eu acho que era preciso o Ian Couto fazer essa separação. Poxa, eu tô falando aqui do jogador Daniel Alves, mas eu lamento, eu repudio, eu condeno, né, o tipo de crime pelo qual ele está sendo acusado. E aí o Ian Couto, percebendo essa repercussão, se desculpou, né, sobre essa declaração e disse, gente, eu falei do Daniel Alves no sentido futebol. Tava ali nervoso, não deixei claro, é minha estreia na seleção. Obviamente é um garoto, né, que tá começando a entender esse ambiente e acho que, na boa, eu acho que foi tudo na medida certa, tá? Não vi um grande cancelamento do Ian, porque a gente precisa acabar com essa babaquice de cancelamento, né? Essa coisa que dá dinheiro para muita gente. Tem gente que lucra, tem gente que vive de cancelamento. Tem grupos que se organizam na internet e monetizam com cancelamento. E usam cancelamento como ferramenta política para destruir o oponente. E vocês sabem o que eu penso disso. Eu tenho asco da cultura do cancelamento. E eu vi todo mundo chegar para falar sobre a declaração do Ian Couto na bola. Gente, assim, não precisa cancelar o cara, mas, pô, se ligar, quando fizer esse tipo de citação de referência, deixar as coisas bem separadas. E eu acho que é isso. E eu acho que o Ian também foi na boa, na resposta, no pedido de desculpa, esclareceu, né? Eu acho que ficou, pra mim, pra muita gente, acho que pra imensa maioria, ficou claro o que ele estava dizendo. Ele estava se referindo ao Daniel jogador. Mas algumas pessoas entendiam que ele tinha que ter feito ali um disclaimer, ele tinha que ter, galera, por favor, hein? Não tô falando da figura do Daniel. E eu entendo. Eu acho que foi tudo na bola, aprendizado pra todo mundo e vida que segue. Se vocês me perguntarem, toda vez eu digo, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Toda vez eu digo que o time de 2002 do Santos foi o time da minha vida, né? Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho, Alberto. É o time da minha vida. O jogo de 2002, a final do Brasileiro, foi o jogo da minha vida, como torcedor. As pedaladas do Robinho são lances mágicos para mim. O Robinho, como um ídolo de um menino de 17 para 18 anos, vendo o time dele campeão brasileiro pela primeira vez, foi um puta ídolo. E ainda é no meu imaginário, o Robinho jogador. Mas, obviamente, que tudo que saiu a respeito do Robinho, e aliás, não só o julgamento, a condenação que a gente soube na época, o que a gente tem tomado conhecimento agora, os áudios, gravações, são coisas assim muito pesadas, muito repugnantes. Então, fica muito difícil você se referir com carinho a uma figura que depois te decepcionou tanto. Mas acho que a gente pode destacar, caramba, esse cara, no título de 2002, foi fundamental. Fundamental na final contra o Corinthians. Esse cara foi mágico. Infelizmente, esse cara jogou muito dessa idolatria fora. É fazer essa separação. A mesma coisa a gente pode falar do Daniel Alves, um dos grandes laterais direitos da história da seleção e um dos mais vencedores da história do futebol. Isso não será apagado. Mas sempre lembrar, puxa vida, infelizmente esse cara manchou a própria biografia com esse tipo de acusação, com esse tipo de acontecimento. E óbvio que um menino como Ian Couto vai aprender depois desse episódio como lidar melhor com isso, como tratar melhor, né? É mais fácil pra gente que tá tanto tempo com câmera, com microfone, lidando com esse tipo de situação, né? Com um domínio maior ali de palavras, de expressões, de comunicação. Pra gente é muito mais tranquilo fazer isso, né? E o Ian vai entender e acho que eu no primeiro momento, eu compreendi tudo. Eu compreendi a fala do Ian e compreendi o alerta que algumas pessoas deram. Achei a Tainá Espinosa aqui da TNT Sports fez um texto assim que tá plenamente de acordo com o que eu penso sobre o episódio do Ian. Precisa cancelar, apedrejar o cara, mas se liga aí, Ian. Pô, realmente a gente precisa ser cuidadoso na hora de fazer essa... Não é deixar de citar o cara, porque eu acho que também a gente precisa ter a proporção das coisas, né? A gente não pode olhar para a história do Daniel, da seleção, do Daniel, do Barcelona, até do Messi, né? Foi um dos grandes parceiros de assistência de títulos do Daniel, e esquecer que ele existiu. Passar uma borracha assim, não, esse cara não existiu para a história do futebol, não é isso. Mesma coisa com o Robinho. Vamos falar do Santos campeão 2002, o fim do jejum, o fim da fila, vamos falar só do Diego, vamos falar só do Elano, do Renato. Não, nós temos que falar do Robinho, mas vamos falar, infelizmente esse cara anos depois cometeu um ato muito condenável, muito execrável. É isso aí, é só
fazer as devidas pontuações. Gente, vídeo tá feito, boa terça-feira para todo mundo. Eu vou narrar esse jogo hoje no YouTube da TNT Sports, a partir das 8h30 da noite, Uruguai e Brasil. Formiga vai estar comigo nessa, um jogo duro, muito duro mesmo para a seleção brasileira. Vamos ver o que sai disso aí. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.